Graças a Deus por sua igreja. Louvo ao Senhor por cada irmão que adora e serve ao Senhor. Colossenses capítulo 3, agora numa nova sessão, do verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Um versículo importante com muitas coisas a serem destacadas. Mas vamos começar com um assunto que incomoda muitos crentes. E muitos cristãos vivem em conflitos. Sério conflito. Como Deus salva? Quem Deus salva? Seria eu então um eleito? Ou com toda a minha dedicação e serviço, será que não vou ser eleito? Assim como uma equipe de futebol, alguns jogadores são eleitos para vestir a sua camisola do país, outros bons jogadores são esquecidos e ficam de lado. Será assim também na fé? Ao começar a estudar este assunto sobre eleição e predestinação, recorremos a dicionários, comentários e teologias sistemáticas e todos são unânimes em seguir a mesma linha. Em quase sua totalidade, todos dizem que Deus escolheu pecadores individuais para a salvação. Seria mesmo esta a interpretação bíblica do assunto? Vamos ver que existem escolas de teologias que trabalham com suposições, ideias e deduções daquilo que as Escrituras ensinam. Muitas das escolas que têm caminhado durante a história do cristianismo têm as suas ramificações. Algumas são fundamentalistas e radicais, e as mesmas vão sendo mais flexíveis, light, mais suaves em suas aplicações, nem tanto incisivo a um certo ponto. Vamos tentar entender como funciona esta situação. A eleição, predestinação, na escola de teologia, a eleição na teologia, distinguindo então da doutrina bíblica. A escola de teologia é um termo herdado dos padres católicos, os pais da igreja, Orígenes, depois Agostinho. Eles queriam contra-atacar as ideias de Pelágio, isso no ano 400 a.C., por volta disto. E começou então a ser sistematizado um ensino teológico. Essa escola vinha da filosofia ou das técnicas e métodos da filosofia aristotélica de Aristóteles, usando então seu silogismo, suas deduções, sua lógica, para interpretar as Escrituras. Com isso, então, nasceram as ideias de que Deus escolhe pecadores para a salvação, e outros não são escolhidos e são rejeitados. Estes, sim, são escolhidos de uma forma soberana por decretos imutáveis de Deus, e eles não conseguem, estes pecadores, a resistir à graça de Deus. E aí sim eles vão receber fé para poder crer. E aí eles têm que perseverar até o fim para serem salvos. Essa é em geral, linhas gerais, da escola de teologia, que ensina e aplica estas coisas. De Agostinho, nós vamos encontrar, já no século XV para XVI, a escola do calvinismo, de João Calvino, que foi se instruir nas ideias de Agostinho. E é exatamente isso que eles pregavam. A escolha incondicional de Deus de pecadores para a salvação. E aí sim, não conseguindo resistir a esta graça de Deus, recebem fé para crer. Era o que eles ensinavam. Mas logo em seguida surgiu outra escola de Armínios. Armínios, ele dizia que Deus escolhe, sim, mas de forma condicional e não incondicional, como dizia Calvino. Pecadores, novamente,
para serem salvos. Isso usando então já o livre-arbítrio. Essas escolas vão se desdobrando, as suas ramificações vão se aprofundando e nascendo outras escolas, luteranismo, wesleyanismo e tantas outras. Não temos nenhuma crítica feroz contra estes homens que fizeram alguma coisa para a fé cristã, mas as suas ideias que levam à crise espiritual, esta sim precisa ser vista diretamente através das Escrituras. E o que as Escrituras falam sobre eleição? O que as Escrituras ensinam sobre o assunto? É o que nos importa. Vamos ver que muitas vezes nas Escrituras, começando no Antigo Testamento, vamos ver que Deus escolheu anjos. Deus escolheu Israel. Deus escolheu o seu filho. Deus escolheu a igreja. As eleições. Vamos ver então o Filho de Deus, o eleito de Deus, para a obra na cruz do Calvário. Diz isso em primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo, no verso 19 e 20. Israel foi eleito para ser aquele que ia trazer o Messias, o prometido, Romanos capítulo 9, no verso 5. A igreja foi eleita em Cristo, isso é bonito, e predestinada para louvor da sua glória, conforme Efésios no primeiro capítulo, no verso 12. A eleição, então, ela agora, na nossa dispensação da graça, nesta era, Deus não está escolhendo pecadores para a salvação. Deus escolhe os remidos para um trabalho, para um serviço, para um propósito, um privilégio. É isso sim que ensina a eleição e que Paulo trabalha muito com esse conceito de eleição de eleitos. Somos chamados então eleitos para bênçãos espirituais. Vamos destacar alguma coisa sobre os anjos eleitos. Paulo, escrevendo a Timóteo na primeira carta, capítulo 5, no verso 21, nós vamos encontrar: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardastes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Será que aqui são anjos eleitos para a salvação? De forma alguma. Aqui nós vamos encontrar severamente destacado anjos que estão a observar e observavam as responsabilidades dadas a Timóteo. São seres inteligentes, seres que estão nos observando. E o texto, em parte alguma das Escrituras, vai mostrar que anjos precisam ser salvos. Não é este o assunto. O assunto aqui destes anjos eleitos é que eles têm privilégios, eles têm um serviço, uma bênção. Eles são destacados para algo importante. Outra pessoa que foi eleita, chamada para algo importante, é Abraão, em Gênesis capítulo 12. Nos primeiros 3 versículos de Gênesis 12, nós vamos ver Deus elegendo Abraão. Podia ter chamado Melquisedeque, mas Deus chama este homem para deste criar uma grande nação. E desta grande nação, então, surgir o povo terreno do Senhor. O propósito era ser povo de Deus na terra. E isso que chama a atenção, é isso que motiva. Mais ainda, a extensão desta bênção na terra era material e também temporal. Nós vamos encontrar isso em Gênesis 15, 18 até 21. Importante destacar que a eleição de Israel, desta nação terrena, ela tinha o propósito de ser um canal de bênção para outras nações também. Mas isso foi suspenso após eles terem rejeitado o Messias. Mas Deus ainda vai continuar a trabalhar com esta nação. Agora, o importante é destacar como Deus chama o seu filho, elege o eleito de Deus, o amado do Senhor. Nós vamos encontrar esse destaque em Mateus, no capítulo 12, no verso 18. Eis aqui o meu servo,
que escolhi o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Isso é importante destacar, porque esta compreensão do lugar supremo do Filho de Deus vai nos dar entendimento sobre o que vem a ser eleição. E eleição, mais uma vez, não está querendo se referir a perdido para a salvação, e nem deixar perdidos para a perdição. Aqui o Filho é escolhido para uma obra nobre de salvação. Compreendendo este tema grandioso de ser amado, de ser escolhido, também a igreja é amada, a igreja é escolhida. Efésios, capítulo 1, no verso 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões ou lugares celestiais em Cristo. Verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Perceba a importância desse texto para a compreensão de Colossenses 3, no verso 12, que diz que somos eleitos. E aqui está, então. É essencialmente importante compreender e notar cuidadosamente que Efésios, no primeiro capítulo, no verso 3 e 4, que lemos agora, ele diz que nos elegeu nele. Não somos eleitos para estar em Cristo. Nós somos eleitos nele, em Cristo. Ele é o escolhido, ele é o eleito. Se nós estivermos no novo homem, se nós estivermos no último Adão, sim, estaremos eleito em Cristo Jesus. Portanto, eleição na doutrina bíblica, e não da teologia, da doutrina bíblica, ela tem tudo a ver com dignidade, serviço, privilégio, bênçãos. É isso que destaca a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 24 até 28. Em relação à igreja foi escolhida em Cristo. Portanto, isso é desde antes da fundação do mundo. Estamos em Cristo para ser o povo celestial, com bênçãos espirituais e eternas, bem diferente do povo terreno Israel. Aqueles que estão nele, escolhidos, têm então o privilégio de ter um serviço, de ser chamado. E Deus está elegendo e escolhendo os remidos para um serviço, para adoração, para testemunho. Agora então fica a chave para a nossa compreensão: como Deus salva e a quem Deus salva. Essa angústia que perturba muitos crentes e muitos daqueles que estudam teologia, gastando horas e horas a vida inteira para tentar resolver esta equação, fica resumido nestas duas perguntas: como Deus salva? Ora, Deus salva pela graça, através da fé. Como? Quem Deus vai salvar? Portanto, Deus vai salvar a todo aquele que crer. E isso é importante. A partir do momento que você está em Cristo, você é um eleito. A partir do momento que você crê, pronto, você já faz parte do corpo de Cristo, a igreja, cujo cabeça é o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Eis-nos uma vez mais na prossecução do nosso estudo na carta aos Colossenses, no capítulo 3 e versículo 12. Depois de termos ouvido o nosso irmão Alberto, vamos ler mais uma vez o versículo 12 que diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Depois de lermos que fomos revestidos do novo homem no versículo 10, vemos aqui a parte prática. Como é que nós o fazemos? Como é que nós nos vestimos? Paulo começa, e isto é muito importante, começa por mostrar a motivação
que nos leva a vestir-nos. E neste versículo, ele apresenta 3 motivos muito fortes para nós andarmos em novidade de vida. O facto, em primeiro lugar, de sermos eleitos. Em segundo lugar, o facto de sermos santos. E em terceiro lugar, o facto de sermos amados. Sim, como veremos, estes factos motivam-nos. O que nos motiva a, de facto, a viver uma vida transformada são estes factos. Ele mostra-nos permanentemente nas suas epístolas que a manifestação da graça de Deus para conosco, ao contrário do que dizem os que são ignorantes, não nos motiva ao pecado, não nos motiva à licenciosidade, mas motiva-nos à santidade. Relembro aqui o que ele diz, por exemplo, em Romanos, no capítulo 6. Que diremos, pois? Diz ele no versículo 1. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante ou abunde? De modo nenhum, diz ele no versículo 2. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Sim. E o versículo 4 deste capítulo 6 da Carta aos Romanos mostra que a graça conduz-nos à novidade de vida e não à velha vida de pecado para a qual nós morremos. Sim, é isto que nos leva a uma vida nova. Ao contrário do que muitos pensam, a graça de Deus transforma para melhor. Paulo relembra os crentes que eles são, portanto, eleitos, são santos e são amados. E esse facto de eles serem eleitos, santos e amados, deve ter resultados práticos de santificação. Sermos eleitos, santos e amados é razão para termos cuidado com o nosso vestuário. Tanto mais que o que somos e somos o que somos apenas em Cristo. O que somos em Cristo. Nada somos em nós mesmos. É importante que tenhamos isto bem presente. Nós somos eleitos em Cristo, somos santos em Cristo e somos amados em Cristo. E se o nosso viver é Cristo, o que é que lhe vestimos? Nós vestimos aquilo que nós fazemos. Já o temos dito noutras alturas. E o que é que nós fazemos? Será que o que fazemos se adequa à sua pessoa? Temos que ter cuidado com o que fazemos, porque o que fazemos é o que vestimos. E como eu disse, o que nós somos em Cristo. Eleitos, santos e amados. O nosso irmão Alberto explicou muito bem que nós somos eleitos em Cristo. Porque ele é eleito, é que nós somos eleitos. Vejamos o que nós somos, eleitos, santos e amados. Relembro que nós somos, portanto, estas realidades em Cristo. Cristo é eleito, lemos na Bíblia. Em Isaías, no capítulo 42, versículo 1, lemos: o meu servo a quem sustenho, o meu eleito. E o Senhor Jesus Cristo, mais tarde, quando veio a este mundo, em Mateus, no capítulo 12, versículo 18, aplica a ele este versículo de Isaías 42, 1, e diz que este servo, este eleito, é ele próprio. Somos eleitos nele, como também explicou, portanto, e repito, mas é segurança para nós, o nosso irmão Alberto anteriormente. Em Lucas, no capítulo 1, versículo 35, lemos de Jesus como sendo o santo que de ti há de nascer. E em Lucas 4,34, lemos que ele é chamado o Santo de Deus. Pedro disse aos judeus a quem pregava, em Atos 3,14, a dada altura: mas vós negastes o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homem homicida. Portanto, nós vemos nas Escrituras que ele é chamado o Santo. Em Hebreus 7,26, ele é chamado Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Ora, nós somos santos, não somos apenas eleitos nele, como o nosso irmão Alberto explicou tão bem, mas somos também santos nele. Porque a Bíblia diz assim: a todos os santos em Cristo Jesus. Filipenses 1. De facto, é em Cristo que nós somos santos, não em nós próprios. Saudai a todos os santos. Lemos em Filipenses 4,21. Em Cristo Jesus. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, o apóstolo abre a carta dizendo: aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Cristo é o amado. Por outro lado, nós lemos: Deus nos fez agradáveis a si, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 6, Deus nos fez agradáveis a si no amado. Ele é chamado o amado. Em Mateus 17,5, o próprio Pai do céu disse: este é o meu amado filho,
Ele de facto é o amado. Ora, nós lemos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16 e versículo 24, o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Nós também somos amados em Cristo. É em Cristo que nós somos amados. Depois, na carta aos Filipenses, no capítulo 4 e versículo 7, o apóstolo diz que Deus guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. De facto, é em Cristo que estes sentimentos, como o amor, de facto são guardados. Paulo, portanto, relembra aos crentes que eles são eleitos, que são santos e que são amados e que isso deve ter resultados práticos de santificação. A aceitação da doutrina acerca de Cristo leva a uma modificação decisiva no nosso proceder, na nossa conduta, na nossa prática. O que nós queremos é acompanhado pelo que fazemos, pela nossa conduta. A doutrina e o proceder cristão andam juntos, sempre juntos. À guisa de ilustração, convém aqui lembrar que os pilotos, os enfermeiros, os soldados, os atletas, vestem-se todos em conformidade. Eles têm um uniforme adequado àquilo que eles são. E assim também o crente deve ter um uniforme adequado àquilo que ele é. Se o velho foi despido e o novo colocado, as vestes morais do velho devem ser postas de lado. Eu disse vestes morais, mas elas são mais vestes imorais. E devemos vestir as novas vestes. As roupas não são elas que fazem o homem, mas o homem reflete-se nas roupas que veste. E Paulo deseja que o novo homem seja refletido num novo vestuário moral, segundo a imagem daquele que o criou, que é o Senhor Jesus Cristo. Nestes versículos, Cristo está em evidência. Não sei se já repararam. É o seu caráter que nós devemos vestir, que é isso que é preconizado agora nestes versículos. Se um padrão é estabelecido quanto ao perdão, e nós temos aqui um padrão estabelecido quanto ao perdão, depois nos versículos que se seguem, o que devemos conceder aos outros, que é o perdão, se há um padrão para nós perdoarmos aos outros, diz o apóstolo, é como Cristo perdoou. No versículo 13 lemos isso. Se a paz que deve governar os nossos corações deve governar, então, diz a Bíblia, no versículo 15, que a paz que deve governar os nossos corações é a paz de Cristo, ou a paz de Deus. Efésios revela o crente em Cristo nos celestiais. Já falamos acerca disso quando estudamos a carta aos Efésios. E quando começamos a carta aos Colossenses, relembramos isso, que Efésios revela o crente em Cristo nos lugares celestiais. Mas Colossenses revela Cristo no crente, aqui na terra. É diferente. Em Efésios temos o crente em Cristo nas regiões celestiais e em Colossenses temos Cristo no crente aqui na terra. E de facto, nós devemos revelar Cristo aqui na terra. É isso que nós devemos de facto revelar e vestir. Revestirmos-nos de Cristo. Se somos eleitos ou escolhidos, somos os melhores. Como vocês sabem, o que é escolhido é sempre o melhor. Façamos jus a isso. Sejamos de facto os melhores. Façamos a diferença. Se somos santos, somos separados para Deus. Pertencemos-lhe completamente. Não somos de nós mesmos, como lemos em 1 Coríntios 6, 19 e 20. É mais do que no casamento, em que o noivo se separa para a noiva exclusivamente. Sim, muito mais do que o noivo se separa para a noiva em exclusivo, somos nós quando nos separamos para Cristo, para Deus, em exclusividade. Imaginem o noivo sair da cerimónia de braço dado com outra. Não pode acontecer isto ao cristão, agora que ele está em exclusividade, que ele se separou em exclusividade para o Senhor Jesus Cristo. Se somos amados, somos ágape, porque a palavra utilizada ali é a palavra ágape. Somos objetos do amor mais sublime, do amor mais elevado, do amor de Deus. O amor, todos nós devemos saber, é a mais forte motivação. Se o facto de sermos eleitos é motivação e de sermos santos é motivação, o facto de sermos amados com o maior amor, com o amor mais elevado, é a maior motivação. E o amor aqui, como eu disse, é ágape. Então, que é aqui o caso, temos aqui a maior motivação para nós, de facto, procedermos como a Bíblia diz. Eleitos, santos e amados. Estas três realidades mostram três coisas: de quem somos, o que somos e por que somos. Termino
com estas verdades para nós refletirmos. Eleitos, santos e amados, mostra de quem somos. Somos eleitos de Deus. De quem somos? Somos eleitos de Deus. O que somos? Somos santos. E porque somos amados, não poderia haver maior motivação. Que Deus nos ajude a correspondermos aos apelos irresistíveis da sua graça. Amém.